Olá, aqui quem fala é o Michael Oliveira e nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre oportunidade. Oportunidade e futuro. Sabe quando você chega num lugar e que tem um cadeado desse tamanho, uma corrente na porta e tem um segurança, aquele cara entroncadão e fala assim, você não pode entrar aqui. Como que você se sente quando você chega num lugar como esse, sabendo que qualquer pessoa, você olha para os lados, outras pessoas conseguem passar por ali? É frustrante, não é? E era assim que eu me sentia antes de começar a falar um segundo idioma. E isso começou a mudar na minha cabeça quando eu aprendi a falar espanhol. Eu sou um cara muito... Eu não sou assim, eu não posso dizer que eu sou cara dedicado ao estudo, aquela coisa toda. Mas eu descobri um método para aprender um idioma estrangeiro. E aí, como eu tinha amigos que moravam no Uruguai e tal, enfim, fui várias vezes para lá, comecei a me interessar e comecei a aplicar esse método lá. E uma coisa bem interessante é que isso me permitiu aprender a falar um segundo idioma muito rapidamente. Em menos de um ano eu estava falando espanhol fluente, tanto que eu fui para vários países de língua hispana. Eu fui para a República Dominicana, Colômbia, eu fui em evento em espanhol, passei vários dias falando espanhol. Fui para os Estados Unidos, falei muito espanhol lá. E isso foi muito bacana porque abriu minha mente para um monte de coisas. E isso que eu estava falando no começo do vídeo, de você chegar num lugar e alguém botar a mão na frente do seu rosto e falar, você não pode entrar, é o conhecimento que está lá fora, do outro lado de uma muralha chamada inglês. E para muita gente, essa muralha simplesmente não existe, porque aprenderam desde criança, ou porque se dedicaram um pouco mais e aprenderam a falar. E eu queria que você prestasse atenção nisso agora que eu estou falando para você. Quando você começa a se dedicar e estudar e aprender a falar um idioma estrangeiro, seja inglês, seja espanhol, seja francês, você tem contato direto com outras culturas, com outras pessoas de outras partes do mundo que pensam totalmente diferente do que você pensa, que pensam diferente de como o povo brasileiro pensa, que agem diferente. Não que isso sejam melhores ou piores do que a gente, não é nada disso. Eu estou falando que quando você absorve outras culturas, você fica uma pessoa mais culta, você fica uma pessoa mais inteligente, você tem vantagens que eu posso dizer até injustas sobre seus concorrentes, por exemplo. Eu vejo que hoje, aqui no Brasil, a gente que trabalha com internet, com marketing digital, você que me segue, sabe tudo que a gente faz aqui e tem acompanhado os meus vídeos, esse conhecimento não brota do nada, uma técnica nova não brota do nada. Não sei, é coisa que coisa de câmera, mais técnica assim, isso a gente vai testando e vai aprendendo, mas muita coisa que a gente aplica nos negócios vem de conhecimento de outras pessoas que têm esse conhecimento pronto já, que eu simplesmente assisto um vídeo, é assim, puxa, vou lá e aplico, testo e depois eu ensino para minha audiência. E eu aprendo agora diretamente com os caras que criam esses métodos, que são os americanos, cara. Os americanos são os papas do marketing, né? O Kotler americano, enfim. Apesar de ter livro traduzido, a tradução nunca é exatamente ao pé da letra, né? O original ele tem muito mais nuances que você não pega num livro traduzido, ou num vídeo traduzido, ou em algum conhecimento que alguém assistiu lá e repassou para você. E é isso que eu queria fazer hoje. Queria te mostrar primeiro, eu vou te mostrar aqui algumas coisas que eu tenho feito, aqui, alguns livros que eu tenho lido. Esse aqui é o Kindle, que é o livro da Amazon, e é o livro digital, né? Então tem vários livros aqui, deve ter uns 60 livros aqui mais ou menos. E eu tenho lido livros sobre vídeos, sobre marketing digital, sobre e-mail marketing, sobre inbound marketing, várias coisas que tem me aberto a mente para muita coisa legal, para ensinar para a minha audiência, inclusive. Muito do conhecimento que eu aplico hoje no meu negócio vem dos livros. E também livros físicos, né? Eu tenho alguns que eu trouxe quando eu vim lá dos Estados Unidos. Esse aqui do Dan Kennedy. Dan Kennedy é um dos maiores marqueteiros do mundo, o cara é muito fera, tá? E esse é um dos livros, são dois, que é uma série que chama No Bullshit, e marketing direto, ou marketing baseado na confiança, enfim, tem vários conteúdos muito legais que eu tenho consumido graças a ter a chave para abrir essa porta que impede com que, no seu caso talvez, você chegue ao conhecimento na fonte. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque chegou a hora de você dar um basta nisso, de você construir uma verdadeira... Sabe aquela bola de ferro gigante que está presa no guindaste, dá com tudo essa bola nesse muro que divide você do resto do mundo, que separa você do sucesso profissional,
Você sabe que um cara que fala inglês ele tem muito mais oportunidades do que alguém que não fala. Isso ponto, não tem nem o que discutir. Se numa entrevista de emprego você fala, cara, eu falo inglês fluente, e cara, você derruba 90% das pessoas que estão ali esperando aquela vaga de emprego. Saca? Essa é a grande pegada do inglês. Ele te abre portas. Se você não quiser ser empregado, se você quer ser um empreendedor, se você tem um negócio, pensa se você tem uma empresa de alguma coisa que você possa acessar diretamente fornecedores lá fora, que você possa comprar mercadorias lá de fora, ou que você possa entender aí para fazer treinamentos, cursos de coisas que você pode aplicar aqui no Brasil. Cara, você sai na frente da sua concorrência. E só para você ter ideia, no Brasil só 5% da população fala inglês fluente. Isso, cara, eu não vou nem dizer que igual o Boris Casoy isso é uma vergonha, porque o problema não é a vergonha, o problema é que as pessoas não se interessam por falar inglês hoje no Brasil. E isso é a morte certa profissionalmente falando. Hoje a gente vive num mundo conectado, altamente conectado. E até quando você vai ficar longe da informação privilegiada? Até quando você vai ficar longe daquilo que pode transformar a sua vida em algo muito melhor? Mas eu quero te ajudar a virar esse jogo. Eu quero te ajudar a jogar uma bola de aço gigante nessa muralha que te impede de crescer na vida, de crescer como pessoa, de absorver novas culturas, de avançar e não ser mais o escravo da legenda, de não ir para um evento e ter que ficar com um radinho ouvindo lá, o cara falando muito mal, traduzido, enfim. Você já entendeu o que eu quero falar aqui. Eu tenho um grande amigo meu chamado Mairo Vergara, tá? Guarda esse nome, Mairo Vergara. Esse cara, ele é genial. Ele tem um método que ensina pessoas a falar inglês rapidamente, tá? E com esse método ele já ajudou muita gente no Brasil a falar inglês. E ele está distribuindo um e-book, tá? Esse e-book não é porque é de graça, mas é um material... Cara, sabe quando você olha e fala, cara, eu pagaria para ler esse conteúdo aqui? Dentro desse e-book ele tem softwares que você pode baixar para estudar inglês, tem um método, ele tem vídeo dicas, tem um monte de coisa muito legal lá. E eu acho que você pode começar a se familiarizar com o estudo de inglês. É óbvio que estudar inglês é uma coisa que vai pedir que você mude alguns hábitos, sabe? Mas eu acho que esse esforço, tá? Minha opinião, tá? E se você quiser desconsiderar também, tudo bem. Mas eu acho que se você quiser realmente mudar de vida, você precisa falar um segundo idioma. E o inglês é fundamental. Não é de hoje. Cara, eu era criança pequena, lá em Barbacena, não, mentira. Eu era criança pequena, já ouvia falar sobre falar inglês. E que falar inglês abre a sua cabeça, e que falar inglês te abre as portas do mundo para a sua vida, para a sua carreira, para tudo. Eu era criança, já ouvi falar disso. E hoje, mais do que nunca. Antigamente a gente não tinha acesso a um livro em inglês, por exemplo, a gente não tinha acesso a nada em inglês. Muito raro. Só quando alguém vinha de lá e trazia alguma coisa, mas não tinha. Hoje em dia a gente tem internet, cara, no bolso, no celular, tá aqui, ó. Você acessa mentes do mundo inteiro em inglês e assim, rapidamente. Então, eu te garanto, se você estiver falando inglês, em pouco tempo a sua vida é outra. Então, coloca isso como objetivo, tira esse cadeado gigante da frente da sua vida, tá? E você vai ver grandes portas abrindo na sua vida. Por mais que as pessoas ao redor estejam dizendo que tem crise, que não sei o que, falando inglês, esquece, tá? Você pode abrir portas para emprego, para o seu negócio, para um monte de coisa legal. Então, entra lá no site agora do Mairo, tá? Aqui embaixo ou aqui em cima, depende de onde você estiver vendo esse vídeo, aqui no post ou aqui embaixo na descrição, tá? Ou até mesmo na área do vídeo, você vai encontrar um link para você baixar esse e-book do Mairo. E você vai me agradecer por ele ainda, tá? E com certeza você vai ter uma visão muito mais aguçada de como é gostoso falar inglês, de como é gostoso você ter consciência daquilo que você está lendo, entender, ir para um cinema e não ler as legendas mais, tá? E, cara, você perde muita coisa por estar lendo as legendas e não estar prestando atenção na tela. Isso eu posso garantir para você, porque essa experiência eu já estou tendo. Então, eu acho incrível quando isso começa a acontecer e eu quero te convidar a fazer parte daqueles 5% da população que saiu na frente da população brasileira que fala inglês. E deixar de ser mais um analfabeto para o mundo, ok? Então, fica a dica aí, baixa o livro lá agora e eu te vejo no nosso próximo vídeo.